Lá na lição 35 de Um Curso em Milagres, a lição: Minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Ele traz na prática a gente assumir a forma como a gente se vê, né? Eu me vejo submisso, eu me vejo deprimido, eu me vejo fracassado, eu me vejo ameaçado, eu me vejo impotente, eu me vejo vitorioso, eu me vejo perdedor, eu me vejo caridoso e eu me vejo virtuoso. Ele coloca tanto as coisas que a gente pensa que é bom, né, que a gente nos olha assim, pensa que eu sou boa em alguma coisa, assim como as coisas que a gente vê que a gente, né, se coloca num lugar de depreciação, assim, de autodepreciação. E assumir isso, né, ele diz assim, que assumir isso faz com que tu se veja, a intenção, né, do exercício é fazer com que tu se veja fora disso, tu assuma que é nesses estados que tu se percebe, só que a lição diz, minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Então, o que é percebido não é a realidade, porque ele fala, a ênfase tá nesse que percebe. Esse que percebe, que se vê submisso diante de uma situação, a ênfase tá nele, porque é ele que eu sou. Então eu não sou esse que tá se vendo submisso, eu não sou esse que tá se vendo fracassado. Eu não sou esse que tá se vendo em ameaça. Só que o que impede que a gente experimente isso, né? E aqui eu vou trazer pra minha experiência, porque é algo que assim, não adianta nada tentar fazer esse exercício se tu não realmente deslocar a fé de que tu não é isso. Porque eu aqui me vejo dentro desses estados de ameaça, de impotência, e o senso de vítima, ele vem porque eu acredito que eu sou isso, eu acredito que eu sou essas coisas. Então, por que eu acredito que eu sou isso? Porque eu acredito que eu sou um corpo, né? Tem uma parte que ele fala assim, lá no início ele fala, a ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora. Descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Então, o que ele está dizendo, né? Enquanto eu acreditar que eu sou um corpo, eu nunca vou aceitar essa lição. Se eu não deslocar, se eu não colocar a minha certeza um pouco mais, um pouco não, né? Não existe meio termo aqui, é totalmente, né? Ou eu me sinto esse corpo, ou eu me vejo como esse corpo aqui, ou eu me vejo isso que tá antes, que tá olhando o corpo, olhando as percepções, olhando aqui a forma como se vê, e não acredita que é isso, e faz essa distinção entre uma coisa e outra. Só que não é assim que eu experimento, né? Até o momento, não é isso que acontece, né? E assim, enquanto eu não assumir isso de forma que é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que assumir que é assim, não é a forma como eu me vejo, é como se fosse assim, eu realmente sei que essa é a verdade, eu sei que a verdade é essa, eu sei que a verdade é Deus, eu sei que a verdade eu sei que a existência não pode ser isso aqui, né? O saber, assim, ó, eu sei porque realmente observar e ver o mundo, ver que ele não faz nenhum sentido, assim, o mundo não faz sentido, né? Só de pensar na ideia do quanto tem a crença ali, né, no sofrimento, em ver o sofrimento, em ver destruição, em ver morte, em ver, enfim, ver as desgraças, né, que o mundo representa. Para mim assim, é óbvio ver isso, é óbvio ver que o mundo ele não representa, ele não pode ser verdade, assim, ele não pode ser o que existe, porque ele não, né, isso não faz nenhum sentido. E tem que ter alguma coisa que tá em algo, né, que existe e que não tem a ver com isso. Né, que é isso que Jesus traz, né? Ó, tem uma coisa que existe e que tu não tá vendo agora. Agora, por isso que ele fala da visão, né? A visão te mostrará. A visão te mostrará. Só que a visão só vai
ela só vai vir no instante em que eu não esconder mais essas coisas de mim, que é o que eu vejo que eu faço muito, assim, é como se o tempo todo a visão estivesse pelos olhos do corpo, então ela tá pra fora, então eu olho, eu tô o tempo todo olhando pro lá fora, é o lá fora que tá, a questão é o lá fora, né, e aí o assumir pra mim, assim, com contentamento, essa é a questão, porque em muitos momentos, sim, eu já assumia isso, né, eu já assumia assim, nossa, que eu me, não é assumir, mas é saber que eu me vejo dessa forma, saber que eu me vejo um fracasso, né, olhar para toda a minha experiência, assim, e observar, assim, tanto de observar o fracasso em relação, sei lá, a amizades, né, ver, assim, o quanto as pessoas nunca gostaram de mim, né? Eu sempre me via assim, rejeitada pelas pessoas, né? Eu nunca me senti incluída em grupos. É como se assim, eu tentasse me incluir em algum lugar, chegar num grupo e ser aceita, e isso nunca aconteceu. Então eu vejo assim o fracasso, né, nas amizades, vejo o fracasso nas relações, né? Nas relações de casal, né, vejo assim o fracasso nisso, vejo o fracasso em ver a mãe fracassada, né, que não se vê como uma boa mãe e fica tentando ser uma boa mãe, e o fracasso na área profissional, que é nítido, né, o fracasso que eu vejo assim desse lugar assim, de não ter uma realização profissional. E ver ali a impotência e incapacidade nisso, a preguiça nisso, tudo isso é claro pra mim, assim, ó, eu sou o fracasso, eu sou um fracasso. Só que aqui eu vejo assim, o assumir isso pra mim é dentro de um senso de vítima muito grande, e de passar uma imagem, assim, até no falar isso, assim, eu vejo o quanto que isso não é. É como se isso não fosse totalmente honesto quando eu tô falando, quando eu tô assumindo que eu me vejo dessa forma. É a honestidade de ser uma coisa assim, que é como se não fosse. Isso não fosse de um lugar profundo, assim, não fosse uma aceitação de que eu me vejo assim dessa forma e que tá tudo bem eu me ver dessa forma, como se fosse assim, tudo bem aceitar que é isso que eu vejo, mas aceitar que isso não tem nada a ver com uma pessoa, não tem nada a ver com o ser, né? Que o ser não é isso. O autoconceito ele vai se ver o tempo todo dessa forma, mas que o ser não é isso. E o que precisa acontecer é que a atitude que precisa ser tomada diante disso é o oposto daquilo que a crença tá te dizendo. Que é isso que muitas vezes não acontece também. Por que eu não me vejo? Por que não tem a experiência de se ver como Deus? Porque eu enfatizo, eu vejo o mecanismo, eu vejo a forma como eu me vejo naquele momento, só que a atuação não é a atuação para ensinar para a consciência que eu não sou aquilo. A atuação é para resolver aquilo. Resolve a ameaça acertando, né? Fazendo assim, vai lá e faz uma coisa e acerta e faz direito e mostra, e aí recebe sei lá, uma valorização através daquilo, recebe um elogio através daquilo, e aí vem aquela coisa assim, tá, pronto, eu não sou isso. Só que não é um eu não sou isso, eu sou isso, eu enfatizo que eu sou isso, e aí eu vou lá e corro tentar resolver isso, e aí quando aquilo parece que deu uma amenizada, assim, na percepção, né, assim, parece que instantaneamente, quando tu resolve no mundo, vem um alívio, assim, ó, vem um lugarzinho de que parece que tá tudo certo, vem até uma sensação no corpo, o corpo experimenta o que é uma sensação de paz, porque não é um engano de que aquilo é paz, é um engano nítido, assim, de que é uma coisa assim, de que, nossa, é isso, e aí parece que tu tá aceitando a verdade, só que tu tá se sentindo aliviado, tu tá se sentindo eufórico muitas vezes, tem uma euforia por trás daquilo ali, sei lá, é a mesma coisa sei lá, eu me vejo fracassada,
e aí eu vou lá e faço uma apresentação de um trabalho, sei lá, e aquilo lá tem lá, né, uma valorização muito grande naquele trabalho que eu apresentei. E aí alguém vai lá e me traz esse lugar assim de que, nossa, que ótimo isso que tu fez, né? Que, sei lá, que maravilhoso a tua apresentação, sei lá o quê. E aí parece que resolveu a crença, parece que a crença foi resolvida, só que ela não foi resolvida, ela foi mascarada, ela foi escondida. Tu não tá tirando a existência daquilo ali. É como se fosse assim, tu tá só mudando a crença, tu não tá deslocando a percepção de existência, porque tu ainda tá vendo um corpo que é fracassado e um corpo que precisa de sucesso em alguma coisa. Então, a percepção, ela tá presa aqui ainda, ó. Ela ainda tá condicionada à visão do corpo, e aí tenta resolver, e aí tenta fazer coisa, e é por isso que não sai do lugar, né? É isso que eu queria expor aqui, esse lugar que não adianta, não vai adiantar enquanto a gente se colocar nesse lugar de querer assumir, mas assumir de um lugar de impotência em relação ao condicionamento, em relação àquilo, de não se ver como Deus, de não trazer a certeza ali da fé de que eu sou algo que não é isso, a mudança ela vai continuar parecendo que tá mudando alguma coisa, né? Porque pode mudar os estados, pode mudar muitas coisas aqui, né? Pode parecer uma coisa mais positiva, como eu já vi assim, um lugar mais, nossa, positivo, que parece que tu tá indo, mas se tu ainda tá, se tu ainda não consegue assumir isso com total honestidade, assim, pra ti mesmo e pra todos também, né? De falar isso, assim, com naturalidade, assim, eu me vejo assim e tal, porque enquanto tiver esse lugar travado de querer esconder tudo isso, então isso vai continuar soterrado, vai continuar não tendo o deslocamento real da percepção de não ser isso. Então isso é que eu queria trazer aqui como uma forma da experiência de que a solução ela só tá no momento em que eu realmente quiser assumir isso e deslocar a fé para isso, de que a existência não é isso. Então é isso. Um beijo a todos, nos vemos em um outro momento. Tchau, tchau.